Hoje eu começo um novo curso, estarei lá, qual horário? Já está rolando, já está liberado lá na Hotmart. Até onde eu sei, deu meia-noite, já está liberado, já pode acessar lá. O que eu vou fazer daqui a pouquinho é mandar material extra, mas já está rolando. Não está sem som não, está com som, tem que aumentar o volume aí, eu apertar algum botão, que som tem. Então vamos lá. Então vamos falar aqui hoje. Queria dormir mais, mas não consigo. Eu também, cara. Das 5h15, 5h20, eu acordo. Sei lá. Meu comentário é de um livro, já falei dele muitas e muitas vezes, que é o Perversão, a Forma Erótica do Ódio, do Robert Stoller. Não. Aqui, ó. Perversão, a Forma Erótica do Ódio. Perversão. Não vai focar aqui. Então esse é um livro bem interessante, né? Um livro... quem vai estudar sobre perversão necessariamente vai passar por esse livro. Ainda que possa dizer assim, tem coisas datadas, tem coisas ultrapassadas, nós temos raciocínio, independente disso, você vai passar por esse livro, porque esse livro ele é uma referência necessária para o estudo de perversão. Então, aí tem muita coisa aqui, é um livro bem completo, ele apresenta as suas colocações mais teóricas, especulativas, mas o Stoller é um cara que não tem uma característica de ficar só na teoria, ele é um cara que fazia muitos estudos empíricos, né? Então ele coordenava centros sobre questões de sexualidade e gênero nos Estados Unidos, atendeu centenas de pessoas, milhares de pessoas na verdade, e então muito do que ele fala aqui, muito mesmo, tem a ver com a parte prática da coisa, empírica da coisa. Tanto é que ele é um autor que ele se intitula freudiano, mas ele fala, não é porque eu sou freudiano que eu concordo com tudo que o Freud diz. Então várias coisas na prática, ele verificava que não está correta a teoria freudiana proposta. Por exemplo, a ideia de inveja do pênis como sendo universal, como sendo a grande questão, que a mulher sentiria inveja do pênis. E ele, inclusive, traz uma coisa, ele fala assim, existe a inveja do seio, né? A criança, o menino também quer ter o seio. Também é um barato ter o seio grande da mãe, por exemplo, né? Então, isso é só um pequeníssimo exemplo de uma coisa que o Stoller vai dizer, na prática eu não enxergo isso, né? E mesmo essa questão da inveja do pênis, tem um psicanalista, né, como é que chama? Hélio Pellegrino, que ele disse uma vez, né, que quem tem inveja do pênis é o homem, né? Tanto é que esse é o tipo de... Quando você escuta a conversa sobre inveja do pênis, o pênis, obviamente, no sentido do órgão, né? Quem tem a questão da inveja do pênis é o próprio homem que fica lá comparando, querendo saber de tamanho, querendo saber disso, daquilo, e perguntando para a mulher se é o maior que ela já viu ou não, que entra nas pirações sobre o assunto. Enfim, voltando para o livro, eu vou fazer um comentário da introdução. A introdução, quem faz é o Flávio Carvalho Ferraz. Flávio Carvalho Ferraz é bem legal, ele é o que coordena ali aquele livrinho que era da Casa do Psicólogo, acho que mudou de editor agora, né? Em que você tem vários temas assim, por exemplo, perversão, e você tem lá a exposição do raciocínio geral, aí você tem os vários autores que falaram sobre isso, indicações de leitura. Então quem coordena é ele, inclusive o volume Perversão, quem escreve é ele, que aliás eu sempre falo, né? Um ótimo caminho para você estudar um assunto é você usar esse livro como o pontapé inicial. Então, quer estudar um assunto sobre perversão, sobre borderline, sobre histeria, sobre sonhos, um bom caminho são esses livros. Que você começa por ele, você lê, você tem uma ideia geral assim, em vários aprofundamentos, em vários momentos, e aí a partir da leitura dele você vai atrás das indicações que tem ali, dos vários autores, várias perspectivas. Então nesse caso aqui, o Flávio Carvalho Ferraz, ele faz o prefácio, e os meus comentários vão seguir aqui o prefácio dele, porque esse prefácio já dá um texto muito bom, assim, né? Já dá para fazer um curso só com essa apresentação, né? E aí depois você tem o livro é muito bom, o livro está inteiro, nossa, esse aqui tem muito grifado aqui, olha só, vários momentos assim, articulando a perversão com clínica lacaniana, né?
Já mostrei aqui, ó. Perversão, é o nome do que está aqui, ó. Perversão, a forma lógica do ódio, que é o nome da live, é o nome do livro. Muito bom. Então, vamos fazer alguns comentários do que tem aqui. Então, ele coloca assim: ainda que morto precocemente. Ele tem lá uma obra extensa publicada a maior parte na década de 1970, nos anos 1970. E ele é um cara que manteve diálogo com Massoud Khan, na Inglaterra, Massoud Khan, braço direito do Winnicott, e com Otto Kemberger também, né? Então, um outro autor bem legal, assim, né? Grandes contribuições para a clínica, que é o Otto Kemberger, que é um dos caras que leva o nível de raciocínio sobre a questão borderline para outro ponto, né? É o cara que vai pensar na questão borderline como uma estrutura e não só como um transtorno. E diz assim, ó, começa falando, né, a questão da palavra perversão, e vai dizer que a perversão meio que fica datada, essa palavra, né? Você tinha ali nos primórdios da psicanálise os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em que a perversão era tomada como uma posição inicial ali, disposição perversa polimorfa. E perversão na psiquiatria, perversão na religião, carregava sempre um sentido que colocava ali um certo estigma e que com o tempo foi se preferindo abrir mão de perversão. Aí você teve lá, sei lá, a tendência antissocial, outros nomes que você vai colocar para isso. E só que o Stoller fala assim, não, acho que tem que manter o nome perversão. Vamos aqui que tem uma pausa porque saiu do ar, vamos ver aqui. Então o Stoller, ele insiste que o termo perversão tem que ser mantido e vai dizer, ó, como para ele, isso é o Flávio falando do Stoller, né? Como para ele a presença da hostilidade em relação ao objeto era a característica central do ato perverso. E acha que a palavra perversão não tem um uso impróprio, não, tem que se manter. E vai dizer que a perversão, a crítica que o Stoller tem, é que acabou tendo assim, uma certa postura intelectual em relação a ela, que seria algo semelhante ao que é o politicamente correto. Então não vou falar de perversão, porque politicamente correto, vamos pensar de outra forma, e o Stoller vai dizer assim, não, cara, não. Na questão da perversão existe a questão da hostilidade em relação ao objeto, isso é uma característica central e vamos manter perversão. Então beleza. E aí coloca, para ele, o fator-chave da perversão é a hostilidade. E vai dizer assim, ó, 3 pontos essenciais na concepção de Stoller sobre perversão. Primeiro ponto essencial, olha que bacana. A perversão é o resultado de um interjogo essencial entre hostilidade e desejo sexual. Então veja que a hostilidade tem que estar presente na história. 2. O perverso é acometido por uma infindável sensação de que é sujo, pecaminoso e anormal. Tanto que ele vai usar isso aqui, esse passo 2, para explicar um ciclo sem fim, né, da perversão, que ele vai lá e comete a sua transgressão, sua subversão, seu ato perverso, e que aí vem toda aquela coisa de eu sou sujo, eu sou um pecador, eu sou anormal, eu preciso parar com isso, eu preciso sair disso, e aí nisso começa a ficar angustiado porque se sente sujo, se sente pecaminoso, então eu tenho que evitar tal coisa. Até ele coloca aqui, né, que um dos problemas é isso, o perverso querer ser bom, né, não gostaria de ser mal, agora vai ser a última vez, nunca mais vou fazer tal coisa, e aí isso cria uma angústia que vai crescendo, e acontece o quê? Repete a cena. Aquelas coisas que, por exemplo, dentro da igreja, né, você tem lá, por exemplo, né, padres que são pedófilos, que transgridem, que depois que cometem se arrependem, se sentem sujo, aí vão lá se penitenciar, vão criar lá alguma coisa para tentar se livrar do sentimento ruim que tem, da culpa muitas vezes, né? De fato não tem culpa, mas tem, de tentar se limpar, e aí quanto mais tenta ser bom, mais entra naquele acúmulo de angústia que vai levar de novo ao ato perverso, né? E o uso da palavra perversão serve para que os indivíduos normais, entre aspas, projetem sobre os outros suas próprias tendências perversas. Aí é o classicão, né? Para pensar em projeção é só pegar Instagram, cara.
Por exemplo, né, a galera projeta em cima dos outros, projeta suas questões nos outros, projeta em cima de postagem, atribuindo a você coisas que são delas, por exemplo. E no caso aqui, os normais, nós normais, projetamos nos perversos aquilo que tem de pior. E a gente não pode esquecer que nós somos seres hostis. Pensando lá numa live que eu fiz essa semana, falando sobre qual que era o assunto, do narcisismo das pequenas diferenças, você tem ali o Freud descrevendo, né, em Mal-Estar na Civilização, na parte 5, essa característica que é muito clara do ser humano, que é violento, e a ideia é, sei lá, usar e abusar do outro sem consentimento do outro, mas que isso tem que ser evitado de alguma forma. E nosso prazer sádico, né? Nosso prazer, por exemplo, é um acidente, você tem que parar o carro e tirar foto e mandar pra galera. E aí vem aquele papo, aquela conversa fiada, assim, não, só estou mandando foto olha que horror que foi isso, olha, filmei isso aqui, mas que coisa péssima, Deus tenha piedade de nós. E tá achando um puta de um tesão inconsciente de estar filmando aquilo e mostrando as cenas, né? É só ver o quanto pessoas que são super, sei lá, do bem adoram assistir coisas tipo da Atena, e sei lá se ainda passa da Atena, mas coisas do tipo, né? Adora ficar vendo uma desgraça ali e fala, meu Deus, que horror, tem de piedade de não. Poupe, né? Enfim, essa coisa aí que todos nós inconscientemente temos lá nossos desejos perversos, e obviamente quando temos um perverso é um ótimo lugar para todo mundo jogar ali naquele perverso as suas próprias questões inconscientes, né? Bom, ele vai dizer assim, sobre a questão ele vai trazer a questão de um produto da ansiedade que se desenvolve dentro de uma dinâmica familiar particular em que existem experiências sexuais precoces. A hipótese de Stoller é que a perversão é uma fantasia posta em ato por meio de uma estrutura defensiva construída gradualmente através dos anos, com finalidade de preservar o prazer erótico. O desejo de preservar tais gratificações seriam provenientes de duas fontes. Um extremo prazer físico, que por sua própria natureza demanda uma repetição, e dois, a necessidade de manutenção da identidade. Vamos tirar algumas coisas daqui, né? Então, normalmente a gente coloca que na neurose a coisa é fantasiada. Nós fantasiamos as piores coisas, inclusive, mas não colocamos em ato, né? E na perversão a coisa não se limita à fantasia, a coisa é posta em ato. Tanto que o Masood Khan, o braço direito do Winnicott, ele até fala assim, que o lance da perversão é justamente isso, coloca em ato porque não tem condições de sonhar. E não tem condições de sonhar porque algo ali, uma violência acontece num nível que é impossível entrar nesse estado de sonho, né? Então, óbvio que tem muitos desenvolvimentos por trás, mas em linhas muito gerais é isso, assim, sonhar-se numa capacidade de um estado tranquilo, de uma continuidade, de cuidados, e que na perversão alguma coisa aconteceu que rompeu com isso, né, um tipo de violência abrupta e uma violência constante e sem sustentação antes e depois, né, sem ajuda a essa criança que passa por isso, que então tem essa impossibilidade de entrar nesse sonhar e a coisa precisa ser posta em ato. Só que esse negócio que por um lado é horrível de ser sentido, é de uma intensa carga. Então, apesar de ser algo desprazeroso, existe um prazer físico gigantesco junto. Então você tem ali amalgamado um prazer e um desprazer e, querendo ou não, quando essa fantasia é posta em ato, você tem um prazer gigantesco, uma angústia gigantesca e um prazer gigantesco proporcional. E vai dizer que além disso, e nisso acrescenta algo, né, de Freud, que em Freud não tem isso, é necessário fazer isso como manutenção da própria identidade, né? Só sabe-se quem é por essa via. Preciso fazer isso para tentar se achar ali, se ver ali, se enxergar. Então ele vai dizer assim, a perversão, olha só, é o resultado de uma determinada dinâmica familiar. Vejam isso aqui, escutem isso, melhor dizendo. Então, a perversão é o resultado de uma determinada dinâmica familiar que, induzindo medo, força a criança, imersa na situação edípica, a evitá-la. O desfecho do conflito edípico não seria, portanto, a dissolução do Édipo pela via do recalcamento, mas sim sua evitação. E nessa evitação tem uma evitação ad infinitum, né? sempre postergada, o seu desfecho mantém-se suspenso.
Então sempre você tem, e é bem interessante isso, porque quando você pega em Freud, no recordar, repetir, elaborar, que quando nós não recordamos e não elaboramos, ficamos em repetição, em ato, né? Você tem isso claramente nessa distinção da neurose e da perversão. Quando você tem na neurose a possibilidade de uma elaboração ou falar sobre, ou de colocar isso em fantasia, então não precisa atuar, mas que na perversão isso não é possível e tem que ser refeito todas as vezes, reencenado todas as vezes. Já pensou isso? Então, enquanto no neurótico vai pela via do recalcamento e fica no lugar de fantasia, então todos nós temos lá nossos desejos perversos, mas eles são recalcados, vivemos em sociedade, bonitinhos, viemos com o papo de que somos good vibes, que somos pessoas do bem, que somos pessoas que só queremos o bem do outro, e na verdade você tem lá, além disso, uma contraparte ali, inconsciente, perversa, que deseja coisas péssimas, né? Mas enfim, você não precisa colocar em ato. Mas que na perversão isso foi impossível de ser deslocado e de ser recalcado, é evitado, fica numa evitação infinita, então a pessoa fica revivendo, remontando todas as vezes aquela situação traumática. Veja só. E aí tem até uma coisa, não está aqui nessa introdução, mas está mais ou menos, né? A coisa é revivida e aquilo que o sujeito passou de forma passiva quando era ali na cena traumática, em que não tinha controle, foi tomado por uma angústia sem tamanho, essa pessoa depois lá na sua perversão, ela repete a mesmíssima cena, só que ela troca os papéis, agora é ela que controla a cena. Aquele lugar que ela foi controlada, que ela foi dominada e foi objeto de uso e abuso e teve ali uma experiência gigantesca de desprazer e prazerosa fora do controle, a ideia é que essa cena é remontada e agora tem ali onde era uma criança assustada que viveu ali de forma passiva, agora é o ativo que controla a situação e que gerencia, vai dosar. Imagina assim, ó, você foi transbordado de uma angústia numa situação. Na perversão é como se você tivesse conseguido fazer uma injeçãozinha ali, ó. Você conseguiu colocar num tubo de ensaio aquela angústia e você vai colocar a quantidade necessária de acordo com o seu controle. Ó, tenta enxergar dessa forma que vai ser bom para pensar algumas coisas. E aí ele vai dizer, né, que a ideia, assim como o Freud ele pensa que a sexualidade não é natural e biológica, e sim uma aquisição, né? Da mesma forma que a homossexualidade é uma construção, a heterossexualidade é uma construção, né? E nisso eles coincidem, mas ele faz uma distinção, aí vem a questão da hostilidade, ok? E ele faz uma distinção. A hostilidade na perversão assume a forma de uma fantasia de vingança. Lembra que eu falei agora pouquíssimo, né? Uma cena que é passiva, repete a cena ativo e tem controle gerenciando a quantidade de angústia em cena. Ó, a hostilidade na perversão assume a forma de uma fantasia de vingança, escondida em ações que a dissimulam, que tem a função precípua de converter, vejam isso, ó, um trauma infantil em um triunfo adulto. Ó que perigo esse raciocínio, essa ideia. Porque veja só como isso vai dar pano para a manga ficar repetindo infinitamente. Ó. Um trauma infantil vai ser repetido como um triunfo adulto. Se você for pensar, na neurose acontece isso, só que fantasia. Na nossa fantasia, é sempre uma fantasia onipotente, reparando onde nós falhamos lá no passado, onde fomos impotentes, onde fomos castrados, onde fomos frustrados. Aí criamos nossas fantasias de que superamos tudo isso, de superpotência. Beleza. O problema é que na perversão você tem a repetição disso posto em ato. E enquanto nós neuróticos, será que sou neurótico? Será que você é neurótico? Não sei. Em tese, resolvemos isso via fantasia. Na perversão você tem a redição e o trauma infantil se transforma num triunfo adulto. Por ora, cabe acrescentar que esta operação de conversão da cena traumática infantil, portanto vivida passivamente, em triunfo vingativo adulto, imaginado ativamente, é responsável pela produção da excitação sexual. Então, nessa vingança está a excitação sexual. E para incrementá-la, maximizando-a, há também que se montar uma cena sexual que assume um caráter de um ato arriscado.
Então tem algo do filme, não, que eu olhei aqui o filme A Ceia, tirando a cela, desculpa, tirando a ficção, mostra um pouco disso. Eu não vi A Cela. Vou procurar o nome dele para ver o que é. Então aqui, ó, então é montar uma cena sexual que assume o caráter de um ato arriscado. Aí então, então, o que mais? Então, que tipo de trauma é esse? Aí ele põe: a perversão é a revivência de um trauma sexual e não de um outro tipo qualquer. Stoller vai dizer: perversão tem a ver com trauma sexual ocorrido sobre a área sexual anatômica, quer sobre a identidade de gênero, como por exemplo no caso de criança que é tratada como se pertencesse a outro sexo biológico. Volto a dizer, isso daqui não é o Stoller achando assim, não tenho o que fazer, eu vou achar alguma coisa. Não, cara, é um cara que foi escutar essas pessoas, centenas de pessoas, dezenas de milhares de pessoas que têm essas características perversas, foi ali estudar as crianças empiricamente, foi uma porção de coisa e foi vendo os efeitos dessas duas dimensões. Traumas ocorridos sobre a área sexual anatômica e sobre a identidade de gênero. Então não é um cara que tá, eu acho que é isso, tenho que fazer, eu vou achar alguma coisa. Não, é um cara que foi estudar, foi pesquisar, ficou décadas ali se dedicando a esse estudo. Então, vale muito a pena, aliás, quem estuda a questão de gênero, passar pelo Stoller. Não só a questão da perversão, mas a questão de gênero em geral. Ele tem ótimos escritos sobre isso. Então olha aqui, ó, no ato, olha isso aqui. Por isso que é difícil você, entre aspas, curar a perversão, né? Ou seja, isso aqui cura alguma coisa. Ó, no ato perverso, o passado é evocado inconscientemente neste momento. O trauma que foi vivido, olha só, é transformado em prazer, vitória e orgasmo. Aí vocês entendem a compulsão que o sujeito fica perverso. Por quê? Aquilo que foi traumático, ele consegue repetir uma situação, só que agora esse trauma vira prazer, vira uma situação de vitória e ainda tem orgasmo. Então, vai levar isso, então ele coloca a necessidade de repetir compulsivamente e, claro, um detalhe fundamental: a repetição tem que ser igual, a cena é igual. Por isso que a noção de fetiche como algo invariável, que tem que ser exatamente aquilo, ou da cena exatamente igual, é fundamental. Então, até é colocado que um perverso vai construindo ao longo da vida a cena perfeita. Naquele seriado, nossa, acho que é um dos melhores seriados que eu já vi, American Horror Story, temporada 2, Asylum, né, que é do hospital psiquiátrico, não é um hospital, uma clínica psiquiátrica, enfim. Nossa, ali sim, ali você tem um ótimo exemplo, várias situações, você tem desde aquele, o psiquiatra da casa lá, não lembro o nome dele, que faz experimentos com pessoas no porão, até o outro que chega lá para ajudar a jornalista, que no fim das contas, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas ali você vê certinho essa evolução da cena, né? Essa montagem da cena perfeita de vingança. Aliás, American Horror Story, segunda temporada, perfeito para quem quer estudar o assunto e ainda escutar aquela música bizarra, Dominique, Nick, Nikira, assustador, perturbador. Assistam. Tá, então vai colocar sobre a questão nesse sentido que eu falei, né, do ritual perverso que vai via tentativa e erro chegar na cena perfeita, e coloca a introdução do sentido de risco no ritual visa a proposta do sujeito lutar contra o desinteresse sexual que poderia resultar de sua história traumática. Aqui é bem interessante como existe a necessidade de montar isso como forma de manutenção da identidade, como eu falei, porque também na questão da perversão, cair num vazio, no desinteresse sexual, eu posso pensar num estado depressivo, inclusive, é muito iminente. Então, a perversão é uma forma de tentar manter a pessoa sem cair nesse buraco desse desânimo, desse desinteresse sexual. E diz, a falta de interesse sexual seria o resultado de uma ausência de risco. A excitação é o produto de uma oscilação entre a possibilidade de falhar, então lembrando, né, vai ter o triunfo, mas é preciso ter uma quase chance de falhar,
E aí você tem a antecipação do triunfo, que é grande. Por exemplo, né, se você pega isso aqui e vê o documentário sobre o João de Deus, você vê perfeitamente um cara fazendo essas práticas. Tudo sob controle, né? O cara cria uma cidade ali, né? Uma parte da cidade com tese, né? Que vai oferecer cura para um monte de gente, e talvez ofereça mesmo, sabe-se lá, né? Mas ainda assim tem as suas práticas perversas. Que até uma mulher fala assim, né? Essas pessoas que são muito espiritualizadas e conseguem promover essas curas, elas atraem também os espíritos malignos que acabam aquela coisa meio de espírito obsessor, né? Que acaba via aquele sujeito João de Deus, acaba ali saciando também esses espíritos ruins. Conversa, né? Para justificar a perversão do cara. É American Horror Story, história de horror americana, né? Mas tem no Netflix. Se você colocar American, provavelmente aparece assim lá no procurar, já vai aparecer American Horror Story. Aí a temporada 1 é legal, e a 2 é essa que é bem do hospital psiquiátrico, assim, sensacional. Aí depois a 3, eu não lembro, depois eu comecei a achar chato e achei tudo meio legal, muito freak, mas essa 2 aí acho que fica bem bom. Eu acho que esse livro é independente, assim, se você, sei lá, quanto você quer estudar esse assunto, se aprofundar, eu acho que ele é um dos livros necessários na formação de psicólogos, de psiquiatras, de psicanalistas. E por mais que venha assim, mas eu não concordo, está datado, lê primeiro, né? Dá uma lida. Eu sei que você não concorda, que você tem lá suas posições diferentes, mas inclusive é um ótimo exercício de escutar. Quando você está na clínica, você vai escutar pessoas que trazem coisas que não tem nada a ver com o que você pensa, que você discorda. Eu sempre digo assim, né? Na minha clínica eu vou atender tanto aquele que é, por exemplo, de um grupo A e da pessoa que é preconceituosa com o grupo A. Eu vou atender pessoas com um viés político completamente diferente do meu. Eu escuto pessoas falando assim, coisas, atrocidades do meu ponto de vista. Nossa, olha o que a pessoa fala, mas eu preciso conseguir escutar. Né? Então, por isso que é muito legal você pegar às vezes textos que você não concorda e ler, né? Lê até o final, veja as argumentações. Acho que um bom exemplo disso, eu tenho escutado muito o podcast do Mano Brown, né? E teve lá um episódio que ele fez que ele chamou o Holiday, né? Não lembro o nome dele agora. E esse Holiday, esse podcast foi muito legal, porque o Holiday tem posicionamentos que o Mano Brown não concorda. Ele fala, mano, eu não concordo com você falando tal coisa, não sei o que, mas eu quero te ouvir antes de... Isso é muito bacana, né? Você deixa a pessoa falar. Então, antes de dar ataque chiliquento, né? Isso para os dois lados, ou para todos os lados, para todos os extremos, né? Escuta o que a pessoa tem a dizer. E aí, pensando em nós, na nossa profissão, psicólogo, psicanalista, a gente tem que escutar até o final, né? O livro é o nome da live, ó, Perversão, a Forma Erótica do Ódio. Então, esse é um ótimo livro. E aí, putz, tem muita coisa. Isso eu falei só, ó, aí só para você ver assim, ó, a sequência que forma. Primeiro, o perigo de o trauma repetir-se é retirado na repetição da cena. Elementos que estimulam riscos são neles incluídos, introduzindo uma excitação pela tensão. Peraí, late a cada tempinho, vamos ver? Parou. Um final feliz é garantido, provando ao sujeito que ele evitou o trauma, ou até mesmo que foi ele quem traumatizou os que originalmente o atacaram. Por fim, quando tais devaneios ligam-se à excitação sexual e orgasmo, instala-se um círculo vicioso que motiva o perverso a repetir seu ato indefinidamente. Olha, esse final aqui é importantíssimo, não? Esse prazer, esse triunfo, essa vitória, esse orgasmo, instalam um círculo vicioso que motiva o perverso a repetir seu ato indefinidamente. Só um comentário, né? Eu faço aqui meus vídeos, tem gente que reclama que a câmera embaça, que a luz está não sei o quê, que está dando eco, que o cachorro latiu. Eu faço de onde dá para fazer, né? Eu faço os vídeos, eu prefiro fazer os vídeos em qualquer condição do que ficar esperando as condições para fazer os vídeos. Senão, se for esperar meu estúdio completamente silencioso, com tudo funcionando, eu não vou gravar o que eu gravo. Então, peço aí... Não peço desculpa não. Ó, esse é o livro, Perversão, Forma Erótica do Ódio. É um livro de verdade, assim, ó.
fundamental para clínica de psicanálise, clínica da psicologia, fundamental para quem quer estudar perversão. Robert Stoller, fundamental para quem quer estudar gênero. Ah, mas falam. Eu já escutei de tudo aqui, né? Já li de tudo. Então, um livro que vale muito a pena. Deixa eu desligar aqui então. Obrigado. Até mais um Bom Dia Psicanálise. Amanhã não tem, que é domingo. Segunda-feira tem. Tchau para vocês. Bom feriado aí.